Olá, bom dia, amados e amados, bom dia, Nagpal, bom dia, Cássia, tudo bem? Bom dia, que bom tê-los nesta manhã de sábado, corajosos, que despertaram, já estão aqui. Bom dia, Patrícia. Bom dia, que bom ter você, Patrícia. Tava com saudades. Bom dia, Rosane. Bom dia, amadas e amados. Deixa eu aproveitar que eu vi que subiram aqui alguns corações e eu aprendi isso há pouco tempo, que quando você aperta aí nesses coraçõezinhos que tem aí no seu celular, que então essa live ela é mais divulgada, né? Quem está acordado e que está mexendo no celular, né, e visualizando o Instagram, ele tem mais chances de ver que tem essa live e então, né, gente? Então você, ó, fica clicando aí nesses coraçõezinhos, mandando esses coraçõezinhos, que isso divulga, né? E as pessoas que estão acordadas, de repente, nesse horário, que não conseguem dormir e que estão vivendo alguma situação difícil, talvez essas pessoas possam ser alcançadas, né, por essa sinalização, enfim, e estar aqui conosco para ouvir a palavra de Deus, né? Eu aprendi isso ontem, vendo uma outra live, assistindo uma outra live. Bom dia, Marilza. Isso aí, manda os corações. Bom dia, Maria Cruz. Bom dia, Sabrina, minha amada. Que bom ter você aqui. Bom dia, Nayara. Bom dia. Vai mandando os corações que isso divulga, né, a live para que pessoas possam estar assistindo, né? Que bom que vocês estão aqui, que o sábado de vocês seja abençoado, um sábado de bênçãos, né? Um sábado de respostas de Deus, um sábado de paz, um sábado onde haja da parte do Senhor, né, milagres, surpresas, curas, coisas extraordinárias que só o Pai pode fazer por nós. Vocês estão com a Bíblia? Pegue a Bíblia, vamos abrir comigo no livro de Daniel. Tá? Lá no Antigo Testamento, tem lá Ezequiel, Daniel, livro de Daniel. Paz, querida, a Devec Taperuna. Daniel, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 30. Serão 30 versículos que nós vamos ler hoje. E diz assim, ó: O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, oficiais, todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da estátua do rei Nabucodonosor, que ele havia levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para essa consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto, ele apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som das buzinas, do pífaro, da harpa, da gaita de foles, da sambuca, do saltério, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante que todos os povos ouviram o som da buzina, da harpa, né, do pífaro, da sambuca, saltério, toda sorte de música, se prostraram os povos,
as nações, línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante se chegaram alguns homens, alguns conselheiros, alguns caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, os símbolos, a gaita, o saltério, ouvisse essa música, deveria adorar a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, nem a teus deuses servem, nem a estátua de ouro que levantaste, eles não adoram. Versículo 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorareis a estátua de ouro que levantei? Versículo 15. Agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é para vocês. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é, olha a pergunta do rei, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Versículo 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder nada acerca deste negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Nabucodonosor se encheu de fúria, de ira, mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e lançassem no forno de fogo ardente. Versículo 21. Então aqueles homens foram atados, amarrados, com capa, com as roupas que eles estavam, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei, ela era urgente, era de uma ordem urgente que isso acontecesse, o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. No versículo 24 diz: então o rei e os 3 homens, versículo 23, então os três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesões neles, e o aspecto do quarto é como o filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se então os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os tesoureiros, os conselheiros, todos eles se juntaram e contemplaram o que tinha acontecido com aqueles homens e viram que o fogo não teve poder algum sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas roupas, havia mudado em absolutamente nada, nem cheiro de fogo tinha passado sobre ele. Ai!
passado sobre eles. Versículo 28, falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos em sacrifício, para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, que blasfeme contra Deus, de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, esquartejado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Versículo 30. Então o rei fez prosperar. O rei fez prosperar. O rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego em toda a província da Babilônia. Uau! Que texto, que coisa maravilhosa! O mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego nos livra, nos salva e nos faz prosperar em todas as coisas. Amadas e amados, veja qual era o cenário aqui. O cenário era, o Senhor, ele havia permitido, está lá no capítulo 1, né, do capítulo 1 aqui de Daniel, lá no versículo 2, diz que o Senhor, ele permite, né, que todo o reino, todo o reinado de Judá, o rei Joaquim, eles sejam levados cativos, eles sejam conquistados pelo exército babilônico. E eles são levados cativos, então, ali para a Babilônia. E como era de costume, né, do exército que conquistava a nação, eles então escolhiam jovens da linhagem real, da família real, para servir no palácio do rei. Então, ali o rei Nabucodonosor fala aos seus chefes lá do exército que buscassem, então, jovens, né, que fossem da linhagem real, príncipes, né, do palácio real, né, ali de Judá, para que então trouxesse esses jovens cativos para que eles fossem treinados, e o treinamento levava 3 anos, para que eles fossem treinados, para que então eles tivessem as habilidades, para que eles então tivessem costumes, para que eles estudassem, né, como era o costume da Babilônia, para então servir no palácio do rei. Veja, então ali são escolhidos alguns jovens e eles são levados cativos, né, ali para a Babilônia. E dentre esses jovens estavam ali 4 jovens, né? Estavam ali Daniel, estava ali Ananias, Misael, Azarias. Eram jovens cultos, jovens instruídos, jovens cheios de sabedoria, jovens que temiam ao Senhor, que serviam a Deus. E então o rei, né, Nabucodonosor, ele diz que aqueles jovens deveriam ser alimentados, né, pelas iguarias, pelas delícias do rei, e deveriam até beber também do vinho real, né? Então, porque eles deveriam se acostumar com o alimento que era então posto ali no palácio, e eram alimentos que eram oferecidos a outros deuses. Mas Daniel, ele propõe em seu coração de não se alimentar com aquelas iguarias, nem mesmo beber daquele vinho real. Ele então, ele se abstém daqueles alimentos, e os outros 3 jovens, né, Ananias, Azarias e Misael, também. E o que acontece? O chefe, né, ali que tomava conta dos jovens, ele acha graça naqueles jovens e ele permite isso. E ao final de 10 dias, quando o chefe dos eunucos, o chefe que estava tomando conta daqueles jovens, vai ver aqueles 4 jovens, ele percebe que eles estão melhores do que os outros. Ele percebe que eles, estão com uma aparência mais saudável. E o Senhor, ele então dá ainda a Daniel algo ainda maior, interpretação, visões e tal. Então, o que acontece depois, passado este tempo, e são 3 anos, onde o nome deles foi alterado. De Daniel passa a ser Beltesazar, né? E ali de Azarias, Ananias, né? E de Misael é trocado para Sadraque, Mesaque e Abednego. Então troca o nome deles. Eles precisam estudar, né, a língua, porque a língua deles era o aramaico. Eles precisam estudar aquela língua babilônica. Eles precisam entender de magia. Então eles estão ali
cativos, exilados, para poder então servir no palácio do rei, mas eles não se deixam contaminar. E então o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, Daniel então, cheio da sabedoria de Deus, pela permissão do Senhor, porque entenda, tudo tem uma permissão. Esses jovens foram levados cativos, saíram das suas casas, né, da sua nação, e foram levados cativos para aquele lugar, para servir um outro rei, né, para estar ali no meio, né, de um povo que não era o seu povo, mas tudo tem a permissão de Deus, há um propósito eterno para tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, e eles não se contaminaram, nem se deixaram levar por aquelas ordens que o rei havia dado. E então Daniel decifra aquele sonho que o rei Nabucodonosor tem, e então o rei se sente muito grato, fica maravilhado, diz que não existe ninguém mais sábio como Daniel e tal, constitui Daniel como governador, né, de toda a província. Então Daniel pede ao rei que o rei então ele nomeie, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego para serem administradores das províncias. Então o rei aceita, e é aqui que nós entramos, né? Então é aqui no versículo 3, no capítulo 3 que nós lemos agora. Se vocês forem perceber, no capítulo 2, o versículo 49, termina dizendo, né, que Daniel pede ao rei Nabucodonosor para então nomear Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles são nomeados. Então logo depois vem o capítulo 3, versículo 1. Mas o ínterim entre esse versículo 49 e o versículo 1, né, do capítulo 3, passam-se 20 anos, diz a história. 20 anos se passa. E então o rei Nabucodonosor constrói uma imagem de ouro, né, e ele dá essa ordem aqui. Amados, deixa eu falar algo para vocês. Ainda que nós estejamos passando por momentos difíceis na nossa vida e que talvez esse tempo para você ele seja estendido, esteja longo, né? Não passa, e você está ali na expectativa de que essa situação, de que essa condição em que você se encontra, ela passe, ela cesse, ainda que você esteja vivendo numa condição contrária ao que você queria. Entenda que Deus, ele está no controle, ele controla os céus e a terra, ele dirige toda a força da natureza e ele tem, então, todo o seu povo na palma das mãos dele. O Senhor, ele controla todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, não há nada confuso, não tem crise no céu. O Senhor, ele tem um propósito específico para este momento que você está vivendo. O Senhor, ele tem propósitos eternos que nós desconhecemos, que nós não compreendemos, mas nós precisamos simplesmente confiar que o Senhor, ele não nos abandona, que ele está conosco e a seu tempo, o nome do Senhor será glorificado na sua vida, nesta situação. Deus vai fazer. Então, apenas fique confiante. E era o que acontecia aqui, né? Como nós dissemos aqui, eles não se contaminaram, eles não se envolveram. Por quê, amados? Porque nós não fomos chamados para dançar conforme a música. É assim que diz, né? A gente vai ter que dançar conforme a música. Não. Não, nós não dançamos conforme a música. Não, nós somos orientados, dirigidos, guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem nos guia, quem nos orienta, quem nos instrui, quem determina o caminho que devemos seguir. É o Espírito Santo de Deus que nos convence de que nós não estamos perdidos no meio desse mundo confuso e turbulento. É o Espírito Santo de Deus que nos traz uma certeza, uma convicção de que dias melhores virão e de que nós não estamos abandonados, nós não estamos sozinhos, nós não somos derrotados, nós não somos fracassados. Então nós não dançamos conforme a música. E então é construída aquela estátua, né? O arauto ali do rei anuncia, proclama que todo mundo deveria então se prostrar diante daquela estátua quando fossem tocado a música, uns instrumentos de corda, quando fosse ali, né, o som das trombetas, né, enfim, a harpa, amados. Diz aqui, e eu anotei, os Salmos
Salmos 150, no versículo 6, que diz: tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor. Quando nós ouvimos os sons, né, dos hinos, das harpas, né, os sons dos instrumentos de corda, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Essa é a palavra, essa é a palavra. E quando então Sadraque, Mesaque e Abednego ouviram que o rei havia, né, determinado, decretado que todos que ouvissem os sons, os instrumentos de corda, né, a buzina tocando, tivessem que se prostrar e adorar e louvar outro Deus, nós não nos prostramos diante das dificuldades. Nós não nos rendemos a sons estranhos, anúncios, notícias. Nós estamos vivendo um tempo onde estamos ouvindo notícias estranhas, notícias terríveis, coisas que estão entrando pelos nossos ouvidos e nós estamos nos rendendo em nome de Jesus. Eu quero te dizer, não se renda às notícias estranhas, às notícias tristes, a sons que não sejam os sons de Deus. Não se renda, não se prostre, não se coloque em uma posição de derrotado, de fracassado, porque nós apenas nos prostramos ao som que vem do céu. E o som que vem do céu é som de vitória. É o som onde o Senhor diz: estou contigo, não te abandono, não te deixo. Fica tranquilo, fica calma, eu estou no comando, eu estou resolvendo, há um propósito. Não se renda aos sons estranhos, a notícias ruins. Não se prenda a isso, não olha para isso. Em nome de Jesus, entenda que o Senhor, que o teu futuro, que o teu destino, que a tua vida, ela não está na mão de homens. A sua vida, ela está nas mãos do Senhor. A sua casa está nas mãos do Senhor. A sua saúde está nas mãos do Senhor. As suas finanças estão nas mãos do Senhor. Aí, onde você está, onde você mora, onde você trabalha, onde você vive, onde você habita, talvez você nem esteja nesta nação, talvez você não viva aqui no Brasil, mas você é brasileiro, você vive em outra nação. O Senhor é Deus das nações. Ele é Deus do universo, de toda a terra. Tudo é dele. Tudo é dele. Então, o que acontece? Eles não se prostram. Então, tem sempre um fofoqueiro, tem sempre ali alguém que, fulano não tá fazendo isso, e fulano, entendeu? Tem sempre aqueles que dançam conforme a música e quer que a gente dance também. Literalmente a gente quer que a gente dance, né? Então, esses homens, esses conselheiros, né, eles chegam ali perto do rei e falam: rei, o senhor não falou que era para todo mundo se prostrar diante da imagem lá? O senhor não falou que era para todo mundo adorar o teu Deus? O senhor não falou que quando tocasse os hinos era para se prostrar? Foi isso mesmo. Pois é, mas tem uns judeus aí que o Senhor mesmo escolheu, porque lembra que eu falei para vocês que Daniel, ele havia pedido ao rei para poder constituir, nomear Sadraque, Mesaque e Abednego para serem administradores, e o rei então assim o faz. Então eles acusam logo o rei, olha lá, esses que o Senhor escolheu para poder estar ali, né, administrando, eles não estão se prostrando não. O rei fica enfurecido, o rei fica atônito, né? O semblante dele cai, manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e fala assim: peraí. Quer dizer que vocês não estão se prostrando? Eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Assim que vierem as notícias, assim que tocar aí os sons estranhos, vocês vão adorar. Ele falou: ai de vocês que não adorem, porque qual era o decreto? Se não adorar esse Deus estranho, se não se render aos deuses estranhos, a esses sons estranhos, se não se render, já havia um decreto, e o decreto era de morte, a sentença era de morte, que seria então lançado, né, na fornalha de fogo ardente. Amada e amado,
Pode ser que haja um decreto de morte rolando por aí. Pode ser que você tenha escutado e tenha escutado que há um decreto de morte pairando por aí. Mas em nome de Jesus eu quero te dizer que o decreto do céu diz que há vida. E o Senhor, ele tem vida e vida em abundância para você. João 10:10 diz que o diabo, o ladrão, o Satanás, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Mas o Senhor, Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esse tempo que nós estamos vivendo não é tempo de morte, não. Mas, diva, não é. Não é tempo de morte. Esse tempo é um tempo de viver e viver em abundância. Tira o teu foco, tira o teu olhar, não permita que o seu coração, que a sua mente, ela seja contaminada pelas más notícias. Fica com aquilo que o Senhor está dizendo para você, fica com as promessas, fica com a fé. Confie, acredite no que o Senhor está dizendo. Ele tem vida e vida com abundância para este tempo. É para este tempo, e é o que acontece com esses homens aqui. Pessoas estão duvidando do nosso Deus. Pessoas estão questionando onde está o nosso Deus nesta hora. Era o que estava acontecendo aqui também. Aquele homem, aquele rei, ele estava dizendo, quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês. Ah, meu Deus! Quem pode impedir o agir de Deus na tua vida? Ninguém pode impedir o agir de Deus na tua casa. Ninguém pode impedir o agir de Deus na tua família. Ninguém pode impedir o agir de Deus na vida dos teus filhos. Pode ser que os teus filhos hoje estejam afastados dos caminhos do Senhor. Pode ser que os seus filhos hoje eles estejam envolvidos com drogas, com pornografia, com sexualismo, com coisas erradas, com vícios. Pode ser que os seus filhos hoje estejam chegando embriagados em casa. Mas o Senhor está dizendo, ninguém pode impedir o agir de Deus na vida dos teus filhos, na vida do teu esposo, na vida do teu pai, na vida da tua mãe, na vida da tua esposa. Ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida, no teu ministério. Ninguém pode impedir o agir de Deus naquilo que Deus disse que vai fazer prosperar. Os teus negócios vão prosperar e ninguém pode impedir isso. Agora, a mim e a você, basta confiar naquilo que Deus está dizendo. Sem olhar as circunstâncias, confiar, sem hesitar, sem titubear. Então, é lindo quando Sadraque, Mesaque e Abednego dizem assim, olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não tenho que responder nada para você. Eu não tenho que responder para você sobre esse negócio. Em nome de Jesus, aprende isso aqui. Leva isso aqui para a tua vida. Você não tem que debater nada com ninguém. Você não tem que ficar dando resposta para ninguém. Você não tem que ficar se desgastando, dispensando energias e forças, dando satisfação para absolutamente ninguém. É o teu Deus sabe quem você é. Se você está debaixo da obediência, obedecendo às autoridades que foram constituídas por ti, que estão de acordo com a palavra de Deus, se você está obedecendo ao Senhor, aos seus estatutos e à sua palavra, deixa que o Senhor, ele legisla pela sua causa. O Senhor, ele julga a tua causa. O Senhor advoga pela tua causa. O Senhor, então, ele mostra toda a sua glória. E o Senhor, então, faz coisas tremendas, maravilhosas. E é isso que o Senhor vai fazer neste tempo. É isso que o Senhor fará neste tempo. Ele virá de uma forma magnífica. E ele, então, vai mostrar toda a sua glória. E todo o povo que creu, que confiou. Então, o povo verá. Todas as nações verão que Deus é Deus e não há outro como Ele. Que Ele é Senhor de todas as coisas. Que Ele muda todo o quadro, que ele faz coisas que pareciam impossíveis aos olhos dos homens, dos reis, dos príncipes, dos governantes, dos vice-reis, dos conselheiros. Ele faz coisas extraordinárias. E então ele fala assim, ele diz para ele, não necessitamos responder esse negócio, versículo 17, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar.
Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se ele não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, em nome de Jesus, quem pode nos livrar? Quem? Me diz aí, quem pode nos livrar do que estamos vivendo? E quando digo do que estamos vivendo, eu não estou falando apenas dessa situação que estamos passando hoje no nosso Brasil, na terra. Eu estou dizendo de tudo. Porque para Deus uma dor de cabeça o que estamos vivendo é a mesma coisa. Não tem nada maravilhosíssimo para Ele. Quem pode nos livrar? Somente Deus pode nos livrar. Somente Deus pode fazer na tua casa, na tua vida, nos teus negócios, nos teus relacionamentos. Somente Deus pode preparar um varão, um príncipe abençoado que vai se casar com você e que vai dar o nome dele a você e que vai constituir família com você, que vai dar filhos a você e que vão seguir os caminhos eternos. Somente o Senhor pode fazer isso, eu e você não podemos. Somente o Senhor e mais ninguém. Mas escute, ainda que Deus não faça, Ele continua sendo Deus. Ainda que Deus não entre no negócio, Ele continua sendo Deus. Ainda que Deus não cure, Ele continua sendo Deus. Ainda que Deus não abra esta porta, Ele continua sendo Deus. É isso que nós precisamos entender. Ele é Deus. Para tudo há um propósito. E nem tudo eu e você sabemos. Nem tudo eu e você compreendemos. Mas Ele é Deus. Ele é Deus. Ou eu sirvo a este Deus com verdade, genuinamente. Ou balela, blá, 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 blá. Nós não estamos aqui para conversa fiada. Não. Sabe quem é que nós apreciamos? Sabe quem é que nós ficamos ali admirados e inspirados? Pelos heróis da fé, que viveram situações terríveis, que foram martirizados, que viveram fornalhas, que foram para a cova de leões, que tiveram que entregar seu único filho. Pessoas que foram além, que viram com os olhos da fé e não com os olhos carnais. Quantos e quantos heróis nós admiramos, mas eles viveram pela fé. Eles não duvidaram de Deus, eles não questionaram ao Senhor, eles não fizeram birrinha, eles não ficaram de mimimi. Nos inspiremos nesses homens e mulheres de Deus que, independente da circunstância, passando pela necessidade, passando pela escassez, fica firme, porque a confiança está firmada no Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Esses homens aqui tiveram seus nomes mudados, tiveram que estar em outro lugar senão na casa deles, tiveram que aprender outras leituras, mas nada pôde corromper o coração deles e a confiança deles em Deus. Por mais que nós estejamos vivendo situações difíceis, não deixe o teu coração ser corrompido. Eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus, que o seu coração vai estar guardado em Deus, que os seus pensamentos, que o seu emocional, ele está guardado em Deus, ele está protegido em Deus, e que nada, nem ninguém, nenhuma seta do maligno pode te ferir, nenhuma ferramenta preparada pelo inimigo para te derrubar vai te derrubar, porque o Senhor te põe de pé em nome de Jesus. E aí diz então que o rei fica irado, manda colocar aqueles homens atados dentro da fornalha. Mas não foi algo comum, né, gente? Não. Vambora aquecer isso muito mais. Aquece 7 vezes mais. Coloca eles lá dentro tudo amarrado. E é assim que acontece. Às vezes as notícias são ruins e no dia seguinte parece que as notícias são piores. E é para isso que você vai olhar? Porque mudou? Deus mudou? Me responde. Deus mudou? Ele não mudou. Podia aquecer 600 vezes mais. As notícias podem ser as piores. A minha fé permanece inabalável. Nós não podemos nos abalar com as notícias ruins. Não se abale com as más notícias. Fica firme. Não divulgue más notícias, não propague más notícias. A nossa boca foi chamada para proclamar as boas notícias, as boas novas.
Os nossos lábios, eles foram criados para proclamar a paz. Nós fomos chamados para ser pacificadores e não para botar fogo. Não para aumentar o fogo, gente. A não ser o fogo do Espírito que o Senhor aumenta em nós. Em nome de Jesus. E eles então são lançados ali. E diz que os homens que lançaram, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, eles então morreram. Olha, quem lançou morreu. E eles estavam ali. Eles estavam ali. Isaías, então, 43:2, ele diz algo maravilhoso, né? Que se nós passarmos pelas águas, o Senhor estará conosco. Se passarmos pelos rios, eles não nos submergirão. E se passarmos pelo fogo, nada vai acontecer. O fogo não vai nos queimar. Chama alguma arderá em ti. Chama alguma arderá em ti. Chama alguma arderá em ti. Aleluia! É isso. A palavra de Deus, ela se cumpre na vida daquele que é fiel, daquele que persevera, daquele que fica firme, daquele que não olha com os olhos carnais, mas com os olhos da fé. E aí, aqueles homens, escute isso, que estavam ali, eles foram lançados, eles caíram. Porém, quando o rei vai olhar, aqueles homens estão de pé. Eu fiquei até mais assim, ó, até me consertei aqui. Deus nos põe de pé no meio do problema. Deus nos coloca de pé diante as dificuldades. Deus nos coloca de pé diante das circunstâncias adversas. Deus nos coloca de pé diante dos nossos opositores. O Senhor nos põe de pé. Nada pode nos abalar, porque a nossa confiança está no Senhor. Ele vem ao seu tempo e nos livra e nos dá vitória. É o Senhor quem faz isso. E aí diz que somente as cordas que estavam atando, a qual eles estavam amarrados, é que foram consumidas, porque as cordas eram de Nabucodonosor. Será que você pode sorrir com isso? Será que você pode se alegrar com isso? Tudo aquilo que não te pertence, a enfermidade, as situações difíceis, as situações adversas, a palavra de divórcio soando na casa, as palavras onde dizem seu filho não tem mais jeito, sua filha não tem mais jeito, esse caso não tem mais jeito. Isso daí é a corda de Nabucodonosor e o Senhor, ele vai queimar. Isso ele queima, queima Jesus, queima mesmo, queima tudo aquilo que não provém do Senhor, vai queimar. Isso vai queimar e você vai ficar de pé, e os seus filhos vão ficar de pé, e o seu marido vai ficar de pé, e a sua esposa vai ficar de pé, a sua mãe vai ficar de pé, o seu pai vai ficar de pé, as pessoas a quem você ama ficarão de pé, os teus negócios ficarão de pé, as tuas finanças ficarão de pé, a tua saúde ficará de pé, a sua casa ficará de pé no meio das situações adversas. É isso que o Senhor está nos falando e é nisso que você tem que crer. O rei fica ali alucinado vendo aquela situação. E ele fala, peraí, mas eu tinha colocado 3 ali, eu tô vendo 4 e um como filho dos deuses, porque o Senhor não nos abandona. Pode ser que o Senhor não nos livre da fornalha. Pode ser, porque a fornalha, sabe, ela nos traz ensinamentos. A fornalha, ela nos traz experiências com Deus. A fornalha nos dá um sacode. Acorda! A fornalha nos acorda, nos desperta. A fornalha nos aproxima de Deus. A fornalha nos faz ver quais são as nossas prioridades. A fornalha nos traz novamente para os valores que são realmente importantes. A fornalha é preciso. E o Senhor, então, ele permite que passemos pela fornalha. E quando passamos pela fornalha, então nós não estamos sós. Essa é a garantia que eu e você temos, que nós não estamos passando sozinhos nesta fornalha, que o Senhor está conosco. E ao final de tudo isso, diz lá no versículo 30, que então o rei, ele traz prosperidade. Ele faz Sadraque, Mesaque e Abidnego prosperarem em
toda a Babilônia, e é isso que o Senhor vai fazer, é isso que nós vamos viver neste tempo, é isso que nós vamos vivenciar neste tempo. Nós vamos viver a prosperidade como nunca vivemos. Você precisa segurar essa palavra, você precisa crer nisso que eu estou falando, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus, ela não cai por terra. Pode passar tudo pode passar, mas a palavra de Deus não passa, ela permanece. E o Senhor está dizendo para você: vou te fazer prosperar, vou te fazer abundar, vou fazer você crer no que eu estou dizendo, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz e faz tudo aquilo que lhe apraz. O Espírito Santo de Deus te convença desta palavra, porque eu não posso convencer, mas o Senhor nos fará prosperar no meio do deserto, no meio da fornalha, no meio da cova. O Senhor, Ele nos faz prosperar, e Ele vai fazer isso na sua casa. Eu declaro assim em nome de Jesus: nada, nenhum mal vai chegar à sua tenda, nenhum mal vai prosperar na tua casa, nenhuma enfermidade, nenhuma moléstia, nada do que você está ouvindo por aí, notícias ruins, nada disso vai chegar na tua casa. Se aposse dessa palavra, abrace esta palavra, creia nesta palavra, porque assim se fará na vida do povo de Deus. Eu creio assim em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós glorificamos o Teu nome, nós exaltamos o Teu nome mais uma vez, Pai querido. Muito obrigada, Senhor, porque a nossa vida não está posta na mão de homens, mas a nossa vida, o nosso futuro, a vida dos Teus filhos, o futuro dos Teus amados e das Tuas amadas, elas estão com o Senhor, postas nas Tuas mãos. É o Senhor, Pai, quem dita, quem dirige o destino dos Teus amados e das Tuas amadas. E eu quero, Pai querido, te pedir em nome de Jesus, Senhor, vai adiante das causas dos teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, acalma os corações, traz tranquilidade àquele que está aflito, aquela que está aflita, angustiada, pessoas que estão vivendo, Senhor, um momento de depressão, de opressão, entristecidos, agoniados, em nome de Jesus, que você seja então tocado pelo Espírito Santo de Deus e receba da parte de Deus o remédio do céu. O remédio do céu que vai te livrar deste momento que você está vivendo. Receba do céu o bálsamo que tranquiliza, que traz paz, uma paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, eu quero declarar saúde no corpo físico, saúde na alma, saúde no espírito, saúde na sua casa, na vida dos teus filhos, na vida dos seus. Eu quero declarar que o Senhor, Ele trará o novo, uma novidade, uma restauração sobre a sua vida e sobre a sua casa, que nenhum mal chegará à sua tenda, praga alguma chegará à sua tenda, que você nem a sua casa serão afligidos, que as notícias ruins, elas não vão te abalar nem te abater, mas que haja alegria, que haja paz, que haja tranquilidade, que haja vida abundante, que os seus celeiros, eles se encherão, que o Senhor fará você prosperar em todas as coisas, que nenhum mal te sucederá, que ainda que você esteja vivendo em uma fornalha e está aquecida, creia, você não está só. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego passeavam pela fornalha de fogo ardente, você pode também passear neste momento, crendo, sabendo, confiante que contigo está o Senhor, que nada nem ninguém pode intervir nisso, porque diz a palavra do Senhor que nenhuma potestade, nenhum principado, que nem anjo, que nem morte, que nem vida, que nem altura, que nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Permaneça firme, fica firme, porque ao final de tudo isso, você vai ver e vai presenciar as maravilhas e a prosperidade de Deus como você nunca teve na sua vida. Eu declaro assim em nome de Jesus. Glórias a Deus.
Glória a Deus, muito obrigado por você ter estado aqui nessa manhã, na nossa live Primeiro Reino, que acontece dia sim, dia não, sempre nesse mesmo horário, às 6 da manhã. Não se esqueça, toda vez que você toca nesses coraçõezinhos aí, né? Esses coraçõezinhos, eles fazem com que as pessoas, elas avistem que está havendo uma live e elas podem ouvir a palavra de Deus. E essa live ela vai ficar salva, fica por 24 horas, que é o tempo que o Instagram então disponibiliza. Então compartilhe com as pessoas. Tem aí na sua tela, você pode ver, parece um aviãozinho de papel. Então, com esse aviãozinho de papel, não faz isso agora não, daqui a pouco você faz. Aí você compartilha, né, essa live com outras pessoas que precisam ouvir a verdade da palavra de Deus, precisam se levantar, que precisam se erguer, né, que precisam se abastecer da palavra para viver os tempos difíceis, né? Então você pode fazer isso, você pode estar compartilhando esta palavra. Divulgue, né? Marque os amigos para que eles possam estar ouvindo essa palavra. Deixa eu ver quem esteve aqui para falar com vocês. Peraí, opa. Nagpau, eu falei. A Cássia, Patrícia, bom dia, amada, bom dia, Rosane, bom dia, Marilza, Maria Cruz, Sabrina, Nayara, bom dia, querida Ná, bom dia, Thaís, bom dia, Adriana, Luciana, Lucinha, bom dia, Andressa, bom dia, meu amor, bom dia, quem mais, bom dia, Lucinha, Rosane, falei. Tânia Pereira, bom dia, minha querida, bom dia. Lucilene Rosa, bom dia, minha amada, bom dia. Ô, Glória, vai ficar salva, viu? Ivanete Marques, bom dia, minha querida, bom dia. Quem mais? Alguém mais que não falei? Cida Corte, meu amor, bom dia, querida. Toma posse mesmo da palavra, isso aí. Bom dia, Luci Meso, bom dia, minha amada, bom dia. Bom dia, Ziele Lemos, querida, que bom ter vocês aqui, que maravilha. Doutora Ívia, meu Deus, que honra, doutora Ívia Magalhães aqui. Meu amor, essa doutora maravilhosa, sigam a doutora Ívia. Uma mulher maravilhosa, competente, profissional, mulher de Deus, que linda, que honra para mim. Bom dia, Pastor Jonas, que honra tê-lo aqui novamente conosco. Bom dia. Quem mais? Bom dia. Acho que falei com todos. Então fica salva, fica por 24 horas. Então você compartilha com outras pessoas e nós estaremos de volta na próxima live. Primeiro o Reino, hoje é sábado, segunda-feira, às 6 horas da manhã. Obrigada por você ter estado aqui. Até a próxima live. Obrigada. Tchau.